E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um erro muito comum na elaboração dos processos e procedimentos administrativos, que inclusive já tem gerado algumas repercussões e questionamentos na atividade prática, né? Vamos analisar um caso real para a gente poder entender. Nesse caso real, a defesa ela fez um pedido de juntada do ERF, dos extratos de registro funcional do militar, né? O encarregado indeferiu e não fundamentou. O processo em sede de recurso, né, a autoridade revisora lá, analisando o recurso, detectou esse erro e mandou o processo voltar para saneamento. E anulou todos os atos que foram praticados após esse indeferimento imotivado. E o problema aqui não foi o indeferimento. O problema aqui foi a falta de motivação, foi a ausência de uma fundamentação legal para o quê? Negar aquele pedido. E o que, que acontece? O porquê que gera esse erro? Muita gente confunde a discricionariedade com liberdade absoluta. Eu já vi encarregados falarem: se eu tenho o direito de negar, eu não preciso de me explicar. Gente, discricionariedade não é arbitrariedade. São completamente diferentes. O encarregado, no processo administrativo, ele pode deferir ou indeferir pedidos, né? Mas ele deve o quê? Motivar a sua decisão. Por quê? Toda decisão ela precisa ser controlável, né? E uma atenção, motivar não é escrever muito, é permitir o controle jurídico da sua decisão. E qual que é a base normativa? Olha só, o mapa, no artigo 2º, inciso 11, ele traz lá o quê? O dever de motivação, né? O mapa exige a motivação dos atos administrativos. Além disso, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela garante o quê? Contraditório e ampla defesa, inclusive nos processos administrativos, tá? E subsidiariamente, a Lei 9784, que é a lei do processo administrativo federal, o artigo 50 dela, que é aplicado subsidiariamente no contexto do Estado de Minas Gerais, por força aí do artigo 558 do MAPA, ele exige o quê? A fundamentação dos atos administrativos. Então, tem todo um sistema jurídico normativo, né, que o quê? Determina que todo o ato administrativo ele tem que ser o quê? Motivado, né? É o princípio da motivação dos atos. E por que que isso é tão importante? Vamos lá. Se o encarregado indefere um pedido sem explicar, como que a defesa vai impugnar? Ela não vai. Como que ela vai reagir adequadamente? Né? Como? Quem que vai decidir o processo vai analisar corretamente? A autoridade decisora ela não vai conseguir compreender a lógica o quê? Da decisão ali, a decisão do encarregado em ter o quê? Negado aquele pedido de forma imotivada. E olha só, como que as instâncias recursais elas vão exercer o controle ali daquela decisão. Por isso que no caso concreto foi determinado que o processo que retornasse para poder sanar o vício e foram anulados os atos. Né? E qual que é o papel do encarregado dentro do processo? O encarregado é ele quem forma o processo. Ele não é apenas alguém ali que junta documento, não. Ele que vai o quê? Estruturar toda a fase apuratória. Ele quem vai buscar provas, é ele que vai ouvir os envolvidos, ele que faz a análise de pedidos e ele que faz o relatório final. E a decisão depende diretamente da qualidade do processo construído.
pois a decisão, ela vai o quê? Utilizar todas aquelas provas, todos aqueles argumentos que o encarregado trouxe ali no processo, no trabalho dele, né. Então, qual que é a consequência prática? Sem motivação, nós temos uma nulidade. Os atos podem ser anulados, o processo pode retornar para saneamento e, dependendo do tempo que isso demorar, pode ocorrer a prescrição. A ausência de motivação não é um mero detalhe formal, né? Ela pode gerar ali sim nulidades, né? E dependendo desse tipo de vício que tivermos aí e o tempo que vai demorar para sanar, o processo pode vir a prescrever, né? Mas olha só, a análise concreta do prejuízo, ela continua sendo importante, né? A defesa ela vai ter que demonstrar ali qual foi o real prejuízo causado, né, por aquele indeferimento, beleza? E aí você deve estar se perguntando, como vai fazer corretamente? É simples. Você vai analisar o pedido, você vai explicar por que que você está deferindo ou por que que você está indeferindo, né? Vai demonstrar a pertinência ou a irrelevância, né? Porque assim você demonstra a lógica da sua decisão, né? E vai o quê? Fazer a motivação ali, ó, uma fundamentação clara que vai permitir o controle da decisão. E não só o controle da decisão. A motivação, ela protege o quê? Todo o processo, todo o seu trabalho. E quando o indeferimento é válido? Quando o pedido da defesa é impertinente, um pedido é meramente protelatório, ou um pedido é irrelevante para aquela apuração, né? Mas isso, claro, desde que exista fundamentação adequada, né? E atenção, existir fundamentação não significa que a fundamentação seja válida, mas isso é um tema para outra aula. E aqui, você tem que guardar uma coisa. Toda decisão, ela precisa sobreviver a uma pergunta simples. Por quê? Essa é a pergunta. Esse é o ponto central. O problema não é negar pedidos. O problema é negar sem a motivação. E você não pode confundir discricionariedade com arbitrariedade. Por quê? Se você não consegue explicar sua decisão, o problema pode não estar no pedido. Ele pode estar na sua própria decisão. E, gente, finalizando, a motivação ela não é opcional. É ela que vai garantir o exercício do contraditório, ela vai permitir o quê? Um controle da decisão, ela vai fortalecer o processo e ela evita nulidades. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outros militares aí, porque esse é um erro comum, mas que pode gerar consequências extremamente graves no processo disciplinar militar. Valeu!